Saulo, muito obrigada por ter recebido o nosso convite, ter aceitado estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui, contar com todos vocês, essa equipe maravilhosa e poder falar mais uma vez do amor de Deus, né, através das canções e daquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Exatamente. E essa música que você cantou já na abertura do programa é lindíssima, né? Deus, você e eu, não é isso? Isso. Então, Deus, você e eu. Como pode ter algo, né? Justamente o cordão de três dobras que não se rompe com facilidade. E a gente sabe que isso é muito importante e principalmente nessa época de pandemia que a gente está vivendo, né, Saulo? A gente está vivendo essa época de pandemia. A gente viu aí os números de divórcios aí aumentarem de uma forma grandiosa, assustadora. E acredito que essa sua música pode trazer à lembrança aquilo que muitos casais perderam pelo caminho, né? Que a gente se apaixona, a pessoa casa, aí quando começa ali as lutas do dia a dia, as contendas, as discussões do dia a dia, acaba esquecendo aquilo que é a essência de fato dentro do casamento. E aí você traz e reacende, por exemplo, com essa canção, isso que pode mudar a vida de uma família, de um casamento. Sim, eu coloquei nesta ordem Deus, você e eu, justamente porque acredito desta forma, né, que Deus é o centro do relacionamento em toda a sua esfera, né? Seja do casal, seja de pai para filho, dos filhos para com os pais, porque o amor de Deus é o que nos une, né? Ele é o próprio amor, então, e também se colocar acima das pessoas, ao invés de ter a preferência por elas, também nos coloca numa posição muito egoísta, né? Então, acredito que nesta ordem, né? Deus, né? É a primícia, né? E aí você é aquele que precisa contar, o Senhor fala para nós amarmos uns aos outros, exatamente. Amar ao próximo, e com certeza eu serei mais abençoado e farei mais o propósito do Senhor para a minha vida, tendo esta ordem, digamos assim. Essa canção fala um pouco disso. É muito sábio isso, porque não tem como eu não falar um pouco desse tema, nem é tanto o foco da nossa entrevista, mas não tem como eu não falar, porque a gente está vendo tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas realmente aí sofrendo. A gente tem acompanhado os pedidos de oração no WhatsApp, eu sempre acompanho, sempre respondo e sempre estamos ali abençoando, determinando a bênção na vida das pessoas, mas é justamente o que você falou. Quando as pessoas, elas colocam nessa ordem, Deus em primeiro lugar, então é tudo nas mãos dele. Isso. E depois o você, ou seja, eu vou fazer a minha parte para te fazer feliz. Exatamente. E no final, eu vou ser feliz se eu fizer tudo nessa ordem. Isso realmente é algo que traz de fato a que todos pensem, para que possam ser felizes, porque às vezes as pessoas querem ser felizes, mas também não querem fazer ali os passos necessários para chegar a essa felicidade que tem a bênção de Deus. É verdade, tudo no tempo dele, né? E com a bênção dele, aí sim, tudo dá certo. Aí tudo dá certo. Saulo, me fala, esse seu talento musical, ele vem de onde? De onde que você começou o seu ministério? Onde que você começou a ter interesse pela música e também pelo louvor? Me conta um pouco da sua história. Eu digo que não tinha como eu ir para outra área, embora eu tenha tentado. Eu me formei em logística e tentei exercer a profissão e, meu Deus do céu, todos os dias, assim, eu até atrapalhava no serviço, porque eu compunha já desde os 9 anos que eu faço as composições. Não conseguia se manter ali focado no trabalho, você queria compor. Eu ficava cantando, me distraía e levei até bronca, né? Só que depois chegou no final de ano, pediram para que eu fizesse uma canção em comemoração na empresa. Na empresa. E aí eu falei assim, tava me dando bronca e agora... agora quer que eu faça... Quero uma canção própria. Quero uma canção própria aqui. Eu vou vender minha canção isso. aqui. Mas isso traz para você aí que é o seu objetivo de vida, aquilo que você nasceu, é o seu dom, o seu chamado mesmo. Sim, o meu avô materno, o irmão Ângelo, ele já teve dupla sertaneja, cantou desde da adolescência então vem de dele, tem uma raiz de me família. Ensinou os primeiros acordes. Aí o meu pai era vendedor de discos, os discos mesmo. Aqueles discos de vinis antigamente? Eu e meu irmão, né, tenho o Silas, meu irmão que me acompanha, ele é o contrabaixista da banda. O Silas lá da banda do Brás? Não. Não? Porque tem um Silas lá, que é baixista também, na banda do Brás, lá da banda mundial. E eu e ele passávamos a tarde, meu pai comprava os discos, né, dos fornecedores, e nós ficávamos ouvindo
porque tinha aquela questão da agulha, né? Se tivesse riscado, ficasse pulando. Então a gente fazia digamos assim, peneira, controle de qualidade. Controle de qualidade. E ficávamos ouvindo ali a tarde inteira, e aquilo que estava arriscado meu pai levava de volta e trocava para não ter problema. Olha isso, que interessante. E nisso a gente foi pegando o gosto pela música. O ouvido através dessas apurado duas... ali fez vocês, tanto você quanto seu irmão, traçarem aí esse amor pela música, né? Então, como você falou, nem se você quisesse, você conseguiria fugir do mundo da música. Sim. Mas e como que foi ir para o mundo gospel, né? Como que você começou o seu ministério de fato? Aos 18 anos, eu fiz parte da banda na igreja desde os 13 anos. Desde os 13 anos, então você já fazia? Isso, já fazia parte tocando. Tocando o quê? Inverteu depois. Eu tocava contrabaixo e meu irmão guitarra. Olha isso. Aí depois fomos invertendo. E aí, aos 18 anos, eu entrei para o coral. E no coral foi despertando mais essa questão de cantar. Imagino que ninguém gostava da sua voz, né? Uma voz bonita, afinada dessa num coral, hein? Que coisa boa, hein? Meu Deus! Eu fui fazer aula de canto e comecei a ministrar nos louvores da igreja. E com isso, mas o start, digamos assim, deu quando a cantora Dani Grace foi em nossa igreja e ouviu uma das canções, cantamos com o coral no culto, que é a canção Calvário. E ela que é sua composição. Isso. Ela gravou no primeiro disco dela. E aí, a partir daí, teve outras composições, ela também gravou outras, né? Teve parceria minha com o Ed Oliver, que é o produtor do CD. Sei. Inclusive, ele é jurado no programa. Sim, no Gerando Talentos. Gerando Talentos. Eu viro e mexe, quando Sim, posso, eu tô conferindo. Muito bom o produtor. E ele fez essa produção, nós temos parcerias em algumas canções e, graças a Deus, tem dado certo. E os testemunhos, né, dessa canção, inclusive, e de outras canções tem sido uma bênção. Tem abençoado muitas pessoas. Isso. E como que é a questão da composição, né? Você falou que você estava ali no trabalho, que você às vezes até parava de trabalhar quando você trabalhava em outra área para compor. Como que é isso na sua vida? Como que as composições vêm? Porque essa música que você cantou aqui já, primeiro quero ouvir todas as músicas. Estou ansiosa já para poder ouvir. Mas essa primeira que você já tocou aqui pra gente é muito linda. Como que vem essas inspirações para as composições? Normalmente elas vêm através de acontecimentos, através de ministrações da palavra, seja eu lendo ou seja através de uma pregação, né, através de uma ministração, as inspirações elas vêm. Perdi muitas canções porque vinham as melodias, eu até fazia, depois não lembrava mais. Às vezes estava numa viagem, até em fila de lotérica a gente já fiz canção. Não, eu sempre gosto de perguntar isso aqui para quem compõe música, porque cada um compõe música de uma forma. É impressionante. Toda vez que eu pergunto, sempre tem algum que fez a composição nos lugares mais inesperados possíveis, porque a inspiração vem de Deus. Então, se vem de Deus, tem que aproveitar para poder gravar naquela hora aquela melodia, escrever aquela letra para não perder essa inspiração. Sim. O gravador do celular ajudou bastante. Facilitou, né? Porque Facilitou antes era escrevendo, depois tentando lembrar a melodia. Normalmente vem a melodia e a letra meio que simultâneas. Meio que junto, assim. Eu preciso parar, porque se deixar para depois, não lembro mais. Porque é exatamente isso, é a inspiração. Sim, aquele momento, né? Então é isso que todos os que compõem, que vêm aqui com a gente, eu percebi, eles falam, olha, é do momento. Então, Deus vem, Deus está ali naquele momento, Ele quer entregar. Então, naquele momento, para tudo e vai compor, né, Saulo? Sim, hoje eu respeito isso. Então, se eu percebo que não vai dar para eu parar para terminar aquela composição, aí eu gravo no celular. E o mais rápido possível eu vou e faço, porque senão depois você esquece ali no cantinho do celular. Exato. E quando foi que você lançou o seu primeiro CD? O seu primeiro CD ele foi lançado quando? Eu gravei ele no ano de 2013, lancei ele em 2015 nas plataformas digitais. Qual era o nome do seu primeiro CD? Chama Aperfeiçoou. Aperfeiçoou. Isso. E o tema central seria a canção que seria de trabalho, né? Mas a canção Deus, Você e Eu começou a
ter um feedback ela tá até no primeiro assustador. CD, Adeus, Está no Você primeiro e Eu. CD. Mas não era a sua música de trabalho. Não, inclusive eu não ia gravar, ela entrou como uma faixa bônus, seriam 10 faixas. Ela entrou como a 11ª como faixa bônus, porque eu imaginei que, como ela era fora do contexto, né, é a única canção que eu tenho que não é louvor e adoração que é no mais sentido mais explícito. Isso, até tenho visto reportagens, elas saem em listas, casamentos eles cantam também. Sim. Né? E na questão da composição em si, eu tinha muita dificuldade para fazer canções temáticas. Vira e mexe, alguém chegava, faz uma canção para o meu filho, de agradecimento a Deus, faz uma canção para minha esposa. Sim. E eu percebia que eu tinha essa dificuldade. Mas agora, quando entrou na pandemia em março, que eu dou aula, né, em escola, aula de música, e não podia mais. E a escola que eu dou aula não aderiu para o EAD. O online. Isso, eu não sabia muito o que eu ia fazer. E foi chegando o Dia das Mães, eu me lembrei disso. E eu fiz uma canção para minha mãe, quase matei ela do coração. Quando chegou de manhã, eu tinha composto a canção, fiz um cafezinho da manhã ali para ela e coloquei no notebook uma montagem com essa canção. Meu Deus. E ela falou, não faça mais isso. Fartar a mãezinha, meu Deus, não pode. E eu me lembrando disso, eu falei assim, aí eu divulguei nas redes sociais, falei assim, se você quiser fazer uma surpresa para sua mãe, me conte a história dela, questões relevantes, ou faça uma declaração de amor para sua mãe e nós vamos fazer uma canção para ela. E deu muito certo. Sério, Saulo? Fiz várias outras canções. E aí eu percebi que sob demanda, sobre um tema, eu consigo fazer se eu encontrar um contexto, né? Me emocionei com muitas das histórias que eu foi contada a você, que você transformou em canção. Sim, e normalmente grandes testemunhos de superação, de fé, de cura. E não, tô imaginando aqui já fico imaginando aqui esse histórias incríveis. Já perguntaram se você ia fazer, tá perto, né? Daqui perto. 2 domingos, acho que dá tempo de fazer umas dá tempo duas de fazer umas músicas aí. E me fala, qual foi a música que mais viralizou, a música que as pessoas mais gostaram? Foi Adeus, Você e Eu? Foi essa. Quantas visualizações que teve essa música já? Teve mais de 8 milhões, né, de visualizações. E isso nos streamings também passou 500 milhões, se for juntar entre Spotify, Deezer, né, e outras plataformas, porque começaram a compartilhar em sites de casamento, sites de noivas. Como uma opção ali para poder usar no casamento. E eu recebi mensagens da Angola, Porto Rico, falando justamente que conheceu a canção em casamentos e depois foi querer saber de onde ela vinha, de onde vinha, quem compôs e achou Saulo Viana. Me fala, você está com um novo projeto, né? Sim. Um novo projeto, uma nova música, Dias Nublados. Como que veio aí essa composição, como que veio essa música e qual é aí a perspectiva de levar a mensagem para tantos corações? Dias Nublados foi uma bênção na minha vida, mesmo porque ela trouxe uma parceria, porque as canções eu lancei ela sempre independente e eu não digo que não tinha esperanças, mas eu não ficava contando com a possibilidade de uma parceria com uma gravadora. Fazia o meu trabalho independente, né? Sim. Mas aí nós conseguimos, pela graça de Deus, um convite da Universal Music para lançar essa canção. Isso. E aí uma das mais importantes gravadoras. Isso está começando agora, né? E dentro de 30, 45 dias no máximo sai nas plataformas digitais e vai sair o videoclipe também. E a história do Dias Nublados, eles contam justamente sobre essa questão de quão é a solidão, né, do homem em não preencher o espaço que é Deus que pode ocupar. Então, conta a história de alguém que no amanhecer percebe que a companhia dele para o café da manhã é a solidão. E com esse contexto da solidão, a pessoa se vê sem esperança, mas Deus vem como chamado, né? E este chamado de Deus justamente vem de palavras que ficavam martelando na minha mente. Creio eu que aquela mensagem que o Senhor ele quer te confrontar, muitas vezes te acalmar, que diz assim, né? Eu mudo situação, transformo o sentimento e faço novas todas as coisas. Então, vem desse momento da solidão, Deus fala com ele,
tem o chamado e aí ele encontra a esperança. E traz para essa pessoa uma nova esperança, uma nova perspectiva. Obrigada por enquanto, mas fica com a gente, porque a gente quer muito louvor e adoração. Daqui a pouquinho tem mais Saulo Viana aqui com a gente.